Então, retornamos, vamos de novo tirar a máscara, retornando ao nosso tema do exílio da Babilônia, as causas, as consequências, mas antes disso, agora eu gostaria de fazer um apanhado dos impérios que dominaram os hebreus até o tempo de Jesus. Depois do Egito, houve uma pequena crise na dinastia egípcia e aí entraram em ação, questionando o poder, e isto significa um exército um pouquinho mais forte. Vem isso, em segundo lugar, a Síria. A Síria, não Síria, a Síria. Este aqui, assim, tem milhares de anos de história. Estes aqui são uma centena e pouco mais. Então não dá para comparar o Império Egípcio do Império Assírio. Mas era um tempo em que a Síria dominou, e nós falávamos do exílio na Samaria. Foi exatamente o Império Assírio que atacou e ganhou as terras da Samaria. Depois da Assíria vem a Babilônia, o poder mais hegemônico. Então vencem os assírios e a Babilônia toma conta dos territórios que eram da Síria e se torna parte do Império da Babilônia. Depois do Império da Babilônia vem um outro império que se tornou mais forte do que a Babilônia por alguma razão, seja por maioria de soldados, seja por equipamentos de guerra, seja por estratégias de luta nas batalhas. São diversas as formas. Normalmente é a quantidade de soldados e a estratégia que ganha a ascendência. Quem é o quarto império depois da Babilônia? É o império que nos interessa aqui, porque foi este império que vai fazer o fim do exílio. É o Império Persa. É o Irão, ou vocês dizem Irão em português. Depois do Império Persa, vem um outro império, que não era forte por causa do número de soldados, mas era forte pelas estratégias militares e pelo enfraquecimento geral dos outros impérios. O Império Grego, portanto, é a Grécia. E finalmente, o império no tempo de Jesus, você sabe quem era? O império dominante no tempo em que Jesus estava na terra. Se você não sabe, um puxão de orelhas, todos os católicos deveriam saber que Jesus foi condenado à morte, ou melhor, o governador lavou as mãos, não querendo saber, e ele era romano, Pôncio Pilatos. O império é o Império de Roma. Vamos colocar só, já que está aqui a Grécia. O Império de Roma, no tempo de Jesus, quem mandava no mundo era o Império Romano. Você sabe quem manda no mundo hoje em dia? Dizem que é o governo dos Estados Unidos. Impérios. Ora, então estamos trabalhando este tempo do exílio, era a Babilônia, e em 539, veja bem, um ano antes, houve uma batalha e o Império Persa ganhou a batalha contra o Império da Babilônia. Foi esta batalha que determinou a volta do povo hebreu para a sua terra. Eu coloquei 538, são 49 anos. O nosso cameraman, juntamente com o seu auxiliar, já nos disseram que o exílio da Babilônia durou 49 anos.
sem mais nem menos, o povo hebreu ganhou de mão beijada a liberdade. Não houve briga, nem houve interferência como lá no tempo de Moisés. Foi a oração, a súplica, o pedido, venha em nosso socorro, Senhor, que foi atendido. Poucos, mas com uma fé profunda, que começaram a dizer: Senhor, se nós ainda valemos alguma coisa a teus olhos, usa da tua misericórdia e nos liberta. Sabemos que por nossos próprios meios nós nunca vamos conseguir a liberdade. Sei como foste no Egito. E Javé mandou o imperador Ciro para fazer a libertação. Ele ganhou a batalha e, vendo que os judeus, apesar de estar lá há tantos anos, ainda não falavam a língua dos babilônios, descobrindo que eram escravos dos babilônios, Ciro, o imperador, grande general, ele decide dar a liberdade ao povo hebreu. Então nós vamos ver como é que terminou o livro das Crônicas, para vermos a continuidade que o escritor sagrado usa para não quebrar o elo na história do povo hebreu. Então nós tínhamos colocado aqui no quadro que primeiro livro do Reis, segundo livro do Reis, primeiro Crônicas, segundo Crônicas, e depois vem Esdras e Neemias. Eu entre Crônicas e Esdras e Neemias, eu coloquei o tema do exílio porque é importante, por ser traumático e por ser purificador do conceito de Javé e da própria religiosidade do povo hebreu. Então, no segundo livro das Crônicas, ao terminar o reinado de Judá, o escritor sagrado tem já uma visão do que vai acontecer. Portanto, ele vai escrever a conclusão do livro das Crônicas, é depois de todos os fatos terem passado. Aí ele tem uma conclusão muito interessante. O livro das Crônicas termina já anunciando a boa notícia de Ciro. Vamos pedir então ao Coroinha Ellison para colaborar aqui conosco e, por favor, você vai ler a conclusão do livro das Crônicas, porque é uma introdução ao livro de Esdras. No primeiro ano de Círio, rei da Pérsia, se cumpriu a palavra do Senhor proferida pela boca de Jeremias. O Senhor moveu o espírito de Ciro, rei da Pérsia, moveu o espírito, e este mandou por escrito o seguinte: assim fala Círio, rei da Pérsia: o Senhor Deus do céu me entregou todos os reinos da terra. Ele me encarregou de lhe construir um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Quem de vós faz parte da totalidade de seu povo? Que o Senhor Deus esteja com ele e que vá para lá. Qual era o livro que o Ellison acabou de ler? Ellison, lembra? Livro das Crônicas, segundo livro das Crônicas. Bem o finzinho, por isso é o epílogo do segundo livro das Crônicas. Agora eu quero que você preste atenção como é que começa o livro de Esdras, que é logo a seguir nos livros históricos. O livro de Esdras vai ter um início muito interessante. E então eu peço ao Ellison, por favor, ele não preparou, portanto vocês têm que ter paciência com ele, mas eu de propósito não dei para ele a preparação da leitura para ver se ele entende o que é que está acontecendo entre o epílogo do outro livro e a introdução deste novo livro, que é o livro de Esdras. Bora lá. No primeiro ano de Círio, rei da Pérsia,
realizou-se o que o Senhor tinha dito pela boca do profeta Jeremias. O Senhor moveu o espírito de Círio, rei da Pérsia, e este mandou proclamar em todo o reino, também por escrito, o seguinte: Assim fala Círio, rei da Pérsia: todos os reinos da terra se foram entregues pelo Senhor, o Deus do céu. E agora ele me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém da Judéia. Quem dentre vós pertence ao conjunto de seu povo? Pois que se Deus esteja com ele e suba a Jerusalém, que fica na Judéia, para a construção do templo do Senhor, o Deus de Israel. É ele, Deus, que está em Jerusalém, e em qualquer parte onde algum dos sobreviventes estiver parado. A população local deve ajudá-lo com a prata e ouro, utensílios e animais, entregando-lhe também as doações espontâneas para o templo de Deus em Jerusalém. Vocês viram alguma diferença, uma semelhança? Não há uma semelhança entre o fim do livro das Crônicas e o princípio do livro? É a mesma coisa. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, realizou-se o que o Senhor tinha falado pela boca do profeta Jeremias. Tudo isto está no livro das Crônicas, para dar a continuidade. Só que aqui agora tem uma diferença. Ciro não é cristão, não é judeu, não é hebreu, não tem a mínima ideia de quem é Javé. No entanto, ele está sendo usado por Javé para dar um decreto. Deixa o povo ir embora para a terra deles, eles têm uma missão especialíssima. E qual é a missão? Reconstruir a nação. Reconstruir o templo a Javé. Reconstruir a identidade judaica daquele povo todo. E então, ele vai dizer: eu vou ajudar, e o povo daquela terra também vai ajudar nessa obra grandiosa. O Deus Javé merece a nossa honra, o nosso esforço. Vamos então fazer para ele uma casa digna. E aí, o livro de Esdras e Neemias, restauração da nação, purificação do conceito de Javé, conceito religioso. Pode sentar? Então vamos ver o que acontece. O decreto é publicado, o povo, com o seu bagulho, com certeza era um povo escravizado, não devia ter muita coisa, mas com as suas pequenas coisas pessoais, voltaram para a Palestina, para Jerusalém. A Palestina, quando os hebreus que estavam no exílio regressaram, não era a mesma. Quais eram as mudanças maiores? O templo de Jerusalém tinha sido destruído, que é o símbolo da espiritualidade e do culto a Javé. Tudo ruínas. Palácios, símbolo da realeza, que foi levada escrava, arruinado. Ruas como as de Alenquer, mais buracos do que pavimento. Então, tudo era ruínas. Não havia ninguém que se interessasse, como hoje falamos do poder público, por uma manutenção básica. Era a primeira realidade que surgia. Ninguém tinha cuidado do património da cidade de Jerusalém e arredores. A segunda conclusão é que já tinha
novos moradores, novos donos. Já tinha novos donos da terra. Foram quase 50 anos. E os pobres, os aleijados, os velhos que entretanto arranjaram umas meninas estrangeiras e tiveram uma família, eles tomaram conta dos terrenos, das fazendas. Naquele tempo fazendas, como hoje, Israel é um pequeno cubículo, então não tinha grande fazenda de milhares de hectares. Mas o sítio, cada um tinha, agora já pertencia a novos donos. Aqui vai acontecer um conflito tremendo, porque os da Restauração Nacional disseram: quem é da família dos Araújo pode voltar para o seu sítio. Só que no seu sítio já tinha novos moradores. A lei lhe dava direito, mas o que estava lá morando dizia: aqui tem dono, cai fora. Vais arranjar problemas, mas você tem que sair, tem aqui o documento, cai fora. Aqui tem dono, há 50 anos, seria a lei do uso capião, muito mais forte. Então, conflito aí, iminente, terrível. Havia, então, esse grande problema da retomada das terras, de quem achava que tinha direito, e dos que realmente cultivavam a terra, que já estavam lá há dezenas de anos. Nós vamos ter um terceiro problema. Integração do Reino do Norte, a Samaria. Quando os samaritanos, lembrem que Samaria era uma mistura já de povo, o povo da Assíria com os velhos e as crianças dos hebreus. No Reino do Norte, os samaritanos, ao conhecerem o edito de Ciro, ficaram satisfeitos, mas ao mesmo tempo eles queriam dizer: vocês já mandaram, mas agora nós também queremos ter uma contribuição no poder. E começaram a questionar atitudes dos retornados do exílio. E como estava em questão a reconstrução do templo de Jerusalém que Ciro mandou, os samaritanos disseram: nós também queremos contribuir, queremos ajudar. Ora, é a mesma coisa que nós aqui da igreja de Santo Antônio. Um dia nós queremos fazer uma remodelação geral da igreja e os que não vão à igreja vão dizer para o pároco: nós também queremos contribuir. E o pároco vai dizer: não quero nem um centavo, vocês não vão à igreja, cai fora. Foi essa atitude que aconteceu. Os sacerdotes de Jerusalém disseram: metei o vosso dinheiro onde vocês quiserem, mas na igreja do templo de Jerusalém nós não queremos nem um centavo. Ora, era uma afronta, uma ajuda oferecida e rejeitada pelo templo. Os sacerdotes, a última dinastia dos sacerdotes que tinha ido para o exílio, eles vieram e se tornaram os chefões religiosos. Da mesma forma, a família do rei que foi mandado para o exílio, quando voltou, um dos netos se tornou também o chefe. Então, a continuidade, uma restauração nacional. Há essa tentativa de dar identidade nacional. E, claro, a identidade nacional se fazia através da religião. A fé no mesmo Deus, Javé. Havia, então, problemas, porque os samaritanos já não eram tão fiéis a Javé como se esperaria. Começaram, então, a dizer aos samaritanos: podeis ir embora, vocês e a vossa ajuda, nós não queremos. Qual foi a atitude dos samaritanos? Em represália pela afronta de não quererem receber a ajuda que estavam sendo oferecida, os samaritanos começaram a mandar cartas para Ciro, falando mal dos que estavam governando Jerusalém. Mais um problema sério que tinham que enfrentar Esdras
e Neemias na restauração. E se tornou extremamente complicado o relacionamento entre samaritanos e judeus. E no tempo de Jesus, vocês sabem que era essa a atitude predominante. Samaritano, longe, cai fora porque você é impuro, você só traz problema para mim se eu me aproximo de ti. Está aqui assim. Não houve integração, houve o contrário, houve mais separação, houve mais raiva. Por quê? Porque o povo de Jerusalém, nariz levantado, que disseram, não, vocês são ralé, cai fora, fiquei fora. Não houve tentativa de acolher, de purificar o povo da Samaria. Não, cai fora, não queremos vocês. Então, temos estes dois movimentos. O livro de Esdras era da classe sacerdotal, então ele estava mais preocupado com a purificação religiosa. Já o Neemias era mais a restauração nacional, era mais cuidar para que a Palestina fosse uma nação com um mínimo de infraestrutura, com um mínimo de administração, organizar impostos, organizar um pequeno exército. E então foi por isso que fizeram, na chegada, eles tiveram que fazer o recenseamento. Quem são as famílias que chegaram? Para colocarmos elas na terra delas, mas também para termos a certeza do dízimo, as contribuições. Então foi feito um recenseamento de todo o povo que voltou. E lembrem que não voltaram todos no mesmo dia, todos na mesma caravana, como acontece com muitos de nós que somos estrangeiros. Quando dá condições a gente volta. Eu quero voltar para o Nordeste, muita gente que é morador tem sempre aquela nostalgia de querer voltar para a terra onde nasceu. Então, naturalmente, houve aqui uma diferença de datas na chegada do povo hebreu. Havia momentos onde era maior o número de chegados. Então, no ano, já falei para nós, no ano 525, é mais uma estrutura. O Templo de Jerusalém é refeito. Em 515 andam a cavalo milhares, eu não sei se é milhares, mas um bocado de mensageiros para todas as regiões à volta da Palestina, dizendo: vamos fazer festa da Páscoa como deve. Vamos fazer uma grande festa da purificação do Templo de Jerusalém, agora com todo o verdadeiro povo hebreu. Então, há momentos nesta história onde a purificação se identifica com a reconstrução do templo. O Templo de Jerusalém. Até 525, os sacrifícios de expiação não podiam ser feitos. Agora, já volta a ter a igreja pronta para fazer, e então era uma festa. Já tinha os levitas que matavam o boi e cortavam o boi, jogavam fora as entranhas para queimar, cortavam a carne para o sacrifício, faziam as libações, os coroinhas com os incensos. Tudo isso estava agora bem organizado e era uma festa, porque fazia lembrar Jerusalém, o templo, antes do exílio. Então, era uma festa, eles poderem de novo celebrar como antigamente. Restauração da purificação religiosa, na realidade, era voltar aos costumes antigos. Não era necessariamente uma atitude de mais fidelidade à lei de Deus. A preocupação é ser fiel à lei de Moisés.
eu quero fazer isto para ficar puro. E aí começa a nascer a ideia do puro e do impuro, que depois vai se transformar num grande grupo chamado de fariseus. A purificação religiosa era mais externa. Purificação religiosa era muito menos purificação do conceito, purificação de pedir perdão a Deus, purificação no sentido de renovar a promessa de fidelidade. Isso não estava muito em questão. Estava mais em questão as coisas externas. Restabelecimento da classe sacerdotal, reconstrução do templo de Jerusalém para se oferecerem os sacrifícios, dízimo para a manutenção da espiritualidade dos hebreus. São as três dimensões que não têm muito de interior mais puro, é muito mais o exterior. Era a preocupação deste povo nos anos de 500 até o ano 400. Nós podemos dizer que são 100 anos em que os hebreus tentam recuperar a dimensão cultural do judaísmo. O culto em Jerusalém é que se faz, não nas casas, não nas sinagogas, não no palácio do rei, só no templo de Jerusalém. O verdadeiro culto a Deus só em Jerusalém. E então, o Salmo 150, que alegria quando me disseram, vamos para a casa do Senhor, o nosso coração agora se deleita ao entrar em tuas portas, Jerusalém. Jerusalém, cidade bonita, edificada. Salmo 150, vede, é um hino de louvor ao templo de Jerusalém e à cerimônia de voltar a entrar no templo. Não tem aquela glória que tinha antes, porque não dava, não havia tantas condições financeiras. O próprio Ciro fala, o livro de Esdras e Neemias, os dois livros falam a mesma coisa. O Ciro contribuiu financeiramente para a reconstrução, porque ele descobriu que construir o templo de Jerusalém era um fator de unidade, pacificação do povo. Então ele disse, já que é isso, a gente vai contribuir. Nós hoje podíamos dizer, eles gostam de futebol, vamos dar um campo de futebol para eles. Mas talvez água, poços com água seja mais importante. Mas a comunidade quer mais é futebol. Então não dá o que é bom para eles, mas o que eles gostam. Então, os políticos fazem um campo de futebol como promessa eleitoral, em vez de fazer o poço artesiano para dar água potável para todo mundo. Então, essas situações já não são de agora que estão acontecendo. Então, nós temos no livro de Esdras, que era um chefe religioso, e de Neemias, que era um administrador público, dois momentos que se juntam para a identidade da nação e para que o culto a Javé se estruturasse de novo com a reconstrução do Templo de Jerusalém e a atividade econômica que o Templo de Jerusalém desenvolvia. E vai aumentando até o tempo de Jesus, quando Jesus diz, fora com isto, que não é, o Templo de Deus não é uma casa de ladrões. É que realmente, desde essa restauração, o Templo de Jerusalém era um local de sacrifícios. Havia o sacrifício de louvor, havia o sacrifício de expiação, havia os holocaustos em homenagem ao Deus Uno e Libertador, e também havia as contribuições dos primeiros frutos, os primeiros frutos das crias e das plantações. Então,
era sempre uma espiritualidade voltada para o culto a Javé no templo. É essa situação que leva à preocupação dos governantes daquele tempo. 100 anos. 100 anos em que os persas dominavam a Palestina. Os persas ainda continuaram dominando, mas aí já começa a haver uma tentativa, isto é a partir do ano 400, mais ou menos, uma tentativa de independência dos persas. Aí também começa a surgir o Império Grego, e aí nessa briga entre o Império Grego e o Império Persa, os judeus começaram a ganhar um pouco mais de coragem para reivindicar um governo próprio. Situações da política do povo hebreu. Vamos lembrar então, este tempo do exílio é extremamente danoso, causou dano, mas um tempo que purificou, porque a gente pode aprender com coisas ruins, a gente pode aprender lições extraordinárias para a nossa vida. E foi o que aconteceu. O exílio da Babilônia é uma coisa péssima, que causou estragos físicos, mentais e espirituais tremendos, mas também, através do trabalho dos profetas, foi um espaço de purificação, de meia-culpa. Não é meia, mas é minha culpa, minha tão grande culpa. Nós tivemos toda a culpa no que aconteceu. Nós expulsamos Javé da nossa vida e Javé então nos diz: quereis andar sozinhos? Olha o que vai acontecer com vocês. E foram levados para a escravidão. Um chamado de atenção para todos nós, que mesmo quando coisas terríveis acontecem, podem ser para nós momentos de aprendizado. E estamos neste tempo de pandemia. Também é uma coisa extremamente negativa, mas que nós podemos aprender com valores extraordinários. Valorizar a celebração da nossa comunidade. Olha como é importante a celebração na nossa igreja, na nossa capela. Nós agora sentimos a falta disso. Valorizar a amizade. Estarmos em paz uns com os outros, porque a morte, ela vem e derruba qualquer um. E depois a gente pode se perguntar: para que todas estas brigas? A pandemia valoriza também o nosso bem-querer, o nosso estar perto, a alegria de poder celebrar, ir para aqui e para ali, livremente, sem precisar de confinamentos e máscaras. Valorizar a saúde, saber dizer todos os dias: obrigado, meu Deus. Tantas e tantas pessoas sofrem doenças e eu estou sendo abençoado e protegido. Então nós podemos perfeitamente pegar lições boas. E se você é católico, por favor, não faça o que temos alguns irmãos protestantes fazendo, achando que é o fim dos tempos, que o mundo vai acabar, porque a pandemia está nos indicando que o fim está próximo. Não é verdade. Essas divulgação de medos não é do povo cristão autêntico. O nosso Deus não vai nos avisar dessa tragédia assim, castigando A, B e C. Não, Deus não castiga. Deus diz: você faz coisas erradas, aguenta as consequências. O meio ambiente, as chuvas, as tempestades, o que está acontecendo, as inundações, tudo isso está acontecendo, não é à toa. Nós escutamos como o meio ambiente está sendo prejudicado. E nós aqui na Amazônia temos uma responsabilidade pelo mundo inteiro. Por quê? Porque as árvores dão chuva não só para o Brasil, mas para o próprio planeta Terra, baixa um pouco a temperatura. Cortando as árvores, vamos ter sim grama 2, 3 anos. Mas o sol é tão forte, porque estamos no Equador, que rapidinho nós vamos ficar sem árvores e sem grama. E aí
deserto, como acontece já no mundo inteiro à volta do Equador. É tudo deserto, só na Amazônia é que não. Se nós continuarmos como está, depois vamos fazer como o povo. Ai, Deus nos abandonou. Não foi Deus que nos abandonou, não. Foi você que quis colocar o capital, o lucro, o garimpo, a madeira, como a sua maior preocupação. Não vá culpar Deus por causa disso. Exílio da Babilônia, uma tremenda lição para aqueles que acham que Deus castiga porque tem prazer em castigar. Não é Deus que castiga, é nós que sofremos as consequências do nosso virar as costas para Deus. Muito obrigado.